queridos amigos e seguidores do nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babás Arcel Irecirê, hoje para falar a respeito de um assunto que nos foi enviado via Facebook. Inclusive eu gostaria de agradecer a pessoa que nos enviou essa sugestão, porque realmente é um assunto muito importante e que faz todo sentido abordá-lo no nosso canal, né? Obrigado. Bom, o assunto é ebó-ariru, né? Mas não vou me limitar apenas a falar desse tipo de ebó, como a respeito da importância do ebó dentro da religião tradicional iorubá, né? Para aqueles que não conhecem, dentro da nossa tradição, o ebó-ariru é um tipo de ebó que é feito, né, de frente ao oráculo, né? E aí eu vou explicar para vocês os motivos e as razões, né? Bom, existe dentro da religião tradicional iorubá, como todos sabem, os sacerdotes do culto de orixá, né? Cada um de acordo com o seu conhecimento e de acordo com a sua posição dentro de cada culto, e os sacerdotes de Orunmila Ifá, que são conhecidos como Babalawo e Yanifá, né? É sabido também que esses cultos, eles têm sim a sua independência, mas eles interagem constantemente entre si, né? É importante destacar isso. Os sacerdotes de orixá, os Babalorixá e as Yarorixá, né? Eles consultam normalmente o jogo de 16 búzios, conhecido como Erindilogun, né? E os sacerdotes de Ifá consultam o Iquim-Ifá ou o Opelé-Ifá, né? É importante também destacar isso, tá? Quando um sacerdote de orixá faz uma consulta com jogo de 16 búzios, é configurado um Odu através do número de faces de búzios abertos, né? Para aqueles que questionam, Babá, qual é a face aberta? Dentro do que eu aprendi, né, nós consideramos a face aberta aquela fenda natural, que já vem aberta pela natureza, e não a fenda aberta pelo homem, que só é aberta para facilitar o alinhamento dos búzios sobre o solo, né? Então é importante dizer isso, né? Podem existir pessoas que trabalham de forma contrária, eu respeito, mas eu estou aqui dizendo a respeito da nossa forma de consulta, tá? Então, ali configurado o Odu, o sacerdote de orixá, ele vai lembrar dos versos conhecidos como Essé, que ele possui memorizado, né? E esses versos vai servir para orientar o consulente em relação ao momento no qual ele se encontra, e essas orientações são fundamentais para ajudá-lo a superar as adversidades momentâneas que ele está passando. Além das orientações, também é extraído o ebó. O ebó, ele é extraído, dentro do que eu aprendi, através do zibo, ou seja, o babá lembra dos versos, ou ayá, né? E aí são vários ebós, então são várias possibilidades. E aí ele vai dando opção para o jogo de qual é o mais indicado para aquele consulente. Até aqui vem uma resposta positiva, então aquele é o ritual que será realizado para equilibrar a energia do consulente, tá? Esse ebó, ele vai ser feito na frente do jogo de 16 búzios, não necessariamente no mesmo dia. Quando for feito, o sacerdote vira as faces dos búzios que correspondem ao Odu que surgiu na consulta para cima, e aí ele vai rezando, evocando várias forças e recitando versos desse Odu e cantigas cuja finalidade é neutralizar as negatividades e atrair as coisas positivas para a vida daquele indivíduo, tá? Eu já tenho um vídeo publicado aqui no canal do YouTube, onde eu falo da diferença de ebó e bibó. Muitas pessoas confundem ainda no Brasil ebó com bibó. Ebó é todo ritual feito em algum recipiente cuja finalidade é neutralizar as negatividades, né, e atrair potencialidades. Bibó é toda a oferenda feita no assentamento de alguma energia. Então, se você dá um galo para Exu, você está fazendo Exu Bibó e não Ebó Exu, tá? Muitas pessoas acabam errando na hora de falar e confundem, né, a cabeça de outros tantos. Então, dentro da nossa tradição existe essa pequena diferença. O sacerdote de Ifá, o Babalawo ou a Yanifá, quando eles consultam em Quim-Opelé, também configurado ali um Odu, né? E aí quando eles vão realizar o ebó-ariru, eles podem usar tanto o Opelé-Ifá como o Apom-Ifá com o Hierosom e o Odu riscado. Dentro do que eu pude observar, né, na prática, a maioria dos sacerdotes de Ifá preferem fazer os ebós no Hierosom,
poucos eu tive a oportunidade de presenciar fazendo o Ebó-Iru com Apoel Ifá, mas também existe essa prática, embora ela não seja tão comum, tá? Uma vez que o ebó também vai ser feito ali com a mesma finalidade no jogo 16 búzios. O sacerdote vai recitando os versos, vai recitando rezas, cantigas, né, com a mesma finalidade, neutralizar certas negatividades e atrair coisas positivas. Depois disso, é consultado normalmente o Obi, né, para apurar onde aquele ebó vai ser entregue. O destino do ebó é muito importante, muitas pessoas acabam ignorando. E meio que existe um conceito de que todo ebó tem que ir ou para Exu, ou para Ussu, ou para Ussu, ou para Exu. E nessa reprodução sem sentido e desconexa, acaba ficando incompleto. Então é importante apurar qual é o destino do ebó. E o consulente entregar aquele ebó no destino correto, né? Sim, o consulente, muitos podem pensar, nossa, babá, mas eu vou pôr a mão no meu ebó e eu vou absorver toda a negatividade de novo? Não, de forma alguma. No verso de Fá, do Ifá nos ensina que é importante a pessoa entregar o próprio ebó, né? Por quê? Dentro desse verso, Orunmilá, ele foi orientado a fazer um ebó durante 5 dias, e ele fez. Todo dia que ele fazia esse ebó, ele levava esse ebó até uma encruzilhada, né? Nessa encruzilhada existia um ser conhecido como Igum, e esse ser ele tinha alguns problemas de saúde. Quando Orunmilá deixava o ebó, Orunmilá fazia os seus pedidos. E Igum ouvia, e depois quando Orunmilá ia embora, Igum vinha e consumia o ebó. Depois de 5 dias, Igum tinha se recuperado e voltou a Orun. Quando ele voltou, ele contou para Olodumare que Orunmilá teria o curado, o alimentando durante esses 5 dias, mas que sempre Orunmilá pedia sorte. Olodumare então decidiu enviar 4 sortes à casa de Orunmilá. E Orunmilá teve a sabedoria de escolher aquela sorte que melhor lhe correspondia, e assim se tornou uma divindade próspera e respeitada. Então Ifá nos ensina a importância da entrega do ebó, a importância de no momento em que você está entregando, você não só mentalizar, como você verbalizar aquilo que você deseja, porque uma série de energias estão testemunhando aquele momento e estão presenciando aquilo, né? Além disso, a própria natureza vai absorver aquilo e isso vai te trazer consequências positivas, né? Por quê? Porque tudo que nós oferecemos é restituído à natureza. Então a natureza se reaproveita daquilo e aquilo acaba trazendo benefícios para o ofertante. É importante compreender isso, para que as pessoas não ignorem esse momento tão importante que é o momento da entrega do ebó, né? É muito importante isso, tá? Bom, eu acredito que eu expliquei a respeito do Ebó-Iru, né, feito pelos sacerdotes de Orixá, pelos sacerdotes de Ifá, né, e a importância do ebó e a importância do destino do ebó, que é onde vai se entregar, e também a importância do próprio consulente entregar. Eu acredito que nós conseguimos pontuar aí de forma bem objetiva em relação a isso. Eu gostaria de aproveitar então e esclarecer a respeito de um tema que eu já abordei em outros vídeos, mas que hoje novamente uma pessoa nos enviou uma dúvida em inbox, questionando qual é o oráculo mais antigo dentro da religião tradicional iorubá. É importante dizer, muitos acham que são os búzios, ou o Iquim, ou o Apoel Ifá. Na verdade eu digo, né, nenhum dos 3. Tá? É importante que um sacerdote seja um homem à frente do seu tempo, e que ele não se limite apenas aos mitos, porque senão ele vai ser um sacerdote que conhece muito bem a mitologia e sabe reproduzir muito bem um ritual. Mas se ele não tiver a capacidade de refletir e de pesquisar informações históricas que são importantes também para a manutenção da religião do orixá no mundo, ele vai se limitar apenas a ser mais um sacerdote. Então, um sacerdote ele precisa, ao meu ver, ser completo. Ele precisa não só dominar a parte ritualística, como a parte cultural, como a parte histórica, porque isso tudo está inserido no que nós conhecemos como Ixexelabá, tá? Então, eu digo para as pessoas, eu acredito que os mitos existem para justificar os ritos. Não menospreze e não diminua, mas eu acredito que os mitos existem para justificar os ritos. Inclusive, há um tempo atrás eu postei algo no Face que diz assim, eu poderia dizer vários versos que provam e justificam o tabu, o euó que o Batalá tem com o Dendê. Mas eu prefiro ser racional e compreender que, sendo o Batalá um orixá branco, e sendo praticamente todo o seu assentamento branco, qual seria o sentido de lhe oferecer algo da cor vermelha que deixaria o seu assentamento na cor abóbora, né? Então, só de pensar dessa forma,
que parece simples, a gente já compreende a razão, o motivo do tabu de Obatalá e alguns outros orixás brancos ser o Dendê e outros elementos de cor avermelhada, né? Então é importante as pessoas racionalizarem as informações também, né? Eu acredito nisso. E quando a gente pensa mitologicamente falando, existem sacerdotes que dizem que o jogo de búzios são mais antigos, outros dizem que o Ifá é mais antigo, enfim. Mas a gente precisa ser bem racional e ir para a história. E quando a gente analisa a história, a gente compreende que o povo Yorubá, ele consultava com sementes, muito provavelmente o Obi ou o Orobô, e que eles já possuíam a ideia de 4 códigos e depois 16 códigos, que são os Odu, né? No século XV, os búzios foram introduzidos entre os Yorubás, né? Mas era algo raro, era tão raro, gente, que o búzio ele era utilizado como moeda corrente. Então, só assim a gente já vê a raridade. Por quê? Um exemplo, o ouro na nossa sociedade. Por que que o ouro ele tem valor? Porque ele é raro. Porque se ele existisse em abundância, se fosse encontrado de forma comum, ele não teria o valor que ele possui. Então, se os búzios já foi moeda corrente, concluímos que era algo raro, não era algo comum, né? Então é preciso pensar, o ori da gente existe com essa finalidade. Não é só para usar o filar e deixar um corte de cabelo legal, não, é para pensar, tá? Então vamos pensar. Sendo assim, os búzios eles foram introduzidos na cultura iorubá no século XV. 50 anos depois da introdução é que eles passaram a ser utilizados como oráculo. Eles foram substituindo as sementes, né? Não de forma geral, porque até hoje se consulta com o Biorobô, mas para consultas mais amplas e específicas passou a se utilizar o jogo de búzios e cada divindade passou a ter o seu próprio jogo de búzios, né? Ou a maioria delas, ou uma boa parte, enfim, tá? Então é importante pensar nisso. Só no século XVI que um indivíduo chamado Xetilu, né, que migrou do que nós conhecemos como Oriente Médio e passou ali pelo que hoje é o Benin e depois se estabeleceu em Leifé, trouxe para os Yorubás o conhecimento da geomancia. A geomancia era nada mais, nada menos do que os sinais em areia, né, que nós conhecemos entre os Yorubás como Ifá, seja o Iquim ou o Aqualé, por causa dos sinais que são feitos e configurados e que ali formam um Odu. Quando Xetilu trouxe esse conhecimento foi incorporado ou foi aclopado ao que os Yorubás já tinham como forma de consulta oracular. Os Yorubás eles tinham um conhecimento de 16 códigos, né? Esses 16 códigos, como na geomancia existia a possibilidade de multiplicação, porque há a possibilidade de 2 sinais de forma simultânea, eles fizeram uma matemática simples. Multiplicaram 16 vezes 16 e daí surgiu 256. Logo, a gente compreende que existem 240 Omoldu e 16 Oduagbá. Oduagbá significam os Odus antigos, os Odus mais velhos. Omoldu significa os Odus mais novos. Então aí nós já compreendemos que antes dos Odus menores, conhecido como Omoldu, que são as junções, já existia durante um tempo os Oduagbá. Então isso prova que 16 Odus é mais antigo do que 240. Olhem só, pensem, reflitam, né? Sendo assim, somando dá 256, que é o número de Odu que o Iquim Ifá e o Apelé Ifá alcança, tá? Então é importante compreender que primeiro se consultava os orixás com Biorobô, né? Muito provavelmente. Depois o jogo de 16 búzios. Mais tarde, o Iquim e o Apelé Ifá através da introdução da geomancia, o que possibilitou o surgimento de 240 novos códigos. É importante as pessoas se atentarem a isso e pesquisarem em fontes seguras essas informações que eu estou aqui transmitindo. Então, independente se o Oxum recebeu o jogo de 16 búzios de Obatalá ou de Orunmilá, isso é mito. Isso não é fato. Agora, o que é fato? O processo histórico, né, que eu acabei de relatar para vocês. Tá? Então, é importante as pessoas separarem mitos de história. Né? Então, é fundamental as pessoas compreenderem isso. Tá?
espero que vocês tenham compreendido e assimilado as informações, tanto da importância do ebó, quanto essa questão da antiguidade dos oráculos dentro da religião tradicional iorubá. É importante dizer também, né, que sacerdotes de Ifá e sacerdotes de Orixá, eles podem interagir, porque os versos do jogo de 16 búzios, muitos se assemelham aos versos de Ifá, assim como muitos versos de Ifá se assemelham aos versos de 16 búzios. Existem pequenas variações, só que essas variações são encontradas, inclusive, dentro do próprio Ifá. Existem versos de Ifá que um sacerdote conhece de uma forma e o outro conhece de outra. Por quê? Porque é uma cultura oral, não existe uma verdade absoluta. Existe o conhecimento e a sabedoria milenar que é passada de mestre para discípulo. Isso tanto dentro do culto de Ifá como dentro do culto de Orixá. Esses cultos, repito, eles são independentes, porém eles interagem muito e essa interação é fundamental para a manutenção da estrutura da religião tradicional iorubá. Eu não consigo conceber na minha mente como uma pessoa pode acreditar que o culto de Xangô iria sobreviver sem Exu, sem Oiá, sem Oxum e sem outras tantas divindades que Xangô interage. Eu não consigo. Então dizer que esse culto é independente, no meu ponto de vista, na minha forma de ver, é um pouco de falta de bom senso e de compreensão do que realmente é o culto de Orixá e qual é a real finalidade dele na vida do ser humano. Tá? Queridos, o nosso próximo tema, que eu acho que é muito importante a gente abordar, vai ser em relação aos orixás e os elementos da natureza que eles foram e são relacionados. O que nós podemos extrair e aprender dessas relações? É um vídeo bem bacana, já está gravado, eu acredito que vai contribuir muito para o entendimento de todos vocês em relação à energia que vocês cultuam. Aguardem, porque é um vídeo muito importante. Para aqueles que desejam fazer contato conosco, podem enviar mensagem no nosso WhatsApp. O número é 011 96448 9094. Gente, eu digo e repito, nesse WhatsApp eu não tiro dúvidas pessoais. As pessoas podem fazer contato para agendar as consultas ou para enviar sugestões para os vídeos aqui no canal. Não nos enviem dúvidas pessoais. Por quê? Eu digo e repito, eu não ensino orixá pela internet. Vocês sabem, quando vocês me mandam mensagem, com quem vocês estão falando. Eu não sei para quem eu estou respondendo. Recentemente, uma pessoa, que não me cabe dizer o nome, veio me criticar publicamente no nosso canal, se dizendo ofendido porque eu não dei a devida atenção ao mesmo. Eu pouco me recordo da mensagem que essa pessoa me enviou, mas eu me lembro que ele falava que ele tinha feito um enxefá com alguém. E ele queria confirmar comigo se o número de Kim que tinha no Ifá dele era o certo, se as coisas que ensinaram para ele a fazer para Ifá se eram as coisas corretas. Gente, eu não me presto a isso. Esse é o tipo de informação que vocês têm que buscar pessoalmente com o sacerdote da confiança de vocês. Seja com quem fez o ritual ou seja com algum outro. Eu não vou me prestar a dar esse tipo de informação via WhatsApp. Me perdoem, mas eu deixo claro nos vídeos que eu não faço isso, tá bom? A todos o meu abraço, muito obrigado pela atenção, até os próximos vídeos, Iriô, tchau, tchau.